Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei de vermelho porque eu quero causar. Sim, adoro. Fiquei muito bem com essa cor, né, minha gente? Pois estou de vermelho porque eu quero falar sobre a polêmica, a treta, o babado que rolou envolvendo o Enem 2018. Como assim? Pois é, né? Olha só, a pessoa é professora de português, está nessa para ensinar, não está aqui para causar, não está aqui para fofoca. E aí a galera resolve provocar, né? A pessoa tem que responder, fazer o quê? Na verdade, foi a autora do poema, questão 35, Enem 2018, prova azul. Eu já resolvi, claro, né? Já resolvi, já está resolvida. E foram vocês, meus seguidores lindos e maravilhosos que chegaram e comentaram: olha, professora, a autora do poema pensa diferente. Muda tudo quando a autora de poema pensa diferente. Não muda em relação ao Enem, tá, gente? Já vou comentar sobre isso. Mas muda em relação ao que eu sinto sobre esse poema. Está aqui no izinho, colocando aqui agora, ó, a minha resolução, a questão, tá certo? Você vai lá, olha, vê como foi que eu comentei e eu vou ler de novo o poema e as opções que estão em questão, tá? A banca, ou seja, o gabarito oficial da resposta letra A, concordo que a resposta é letra A, mas a autora do poema veio e disse: não, minha gente, a resposta certa é letra C. Muda a visão que eu tenho sobre o poema, a autora fala isso. Não muda não, na verdade, eu continuo pensando a mesma coisa. Mas a minha opinião, e a de vários leitores, principalmente pessoas feministas, nós, é sobre o eu lírico do poema. Em primeiro lugar, vou dizer para você o que é o eu lírico. O eu lírico é a voz de quem fala no poema. É um personagem, é uma criação, é uma invenção, enfim, é literatura. Nós estamos falando de poema, poesia, literatura, tá? Então, o eu lírico é a voz de quem fala. Na narrativa, nós temos o narrador, quem conta a história. Só que o poema não é narrativa, o poema é lírica. E aí tem o eu lírico. Eu lírico é a voz de quem fala no poema. Então nós temos aqui um eu lírico homem e uma personagem mulher. Que ele olha e ela está de vermelho, por isso que eu estou de vermelho aqui agora. Vou fazer a leitura, tá, minha gente, do poema. O eu lírico é um homem. E, sinceramente, a visão que eu crio desse homem é diferente do que a autora criou, né? Já que ela falou outra coisa. Já vou comentar o que foi que ela respondeu e o que nós respondemos. O que eu respondi a princípio tá no izinho, no vídeo do izinho, né? A resolução, questão 35, Enem 2018. E vamos ler. Poema. O que será que ela quer? Essa mulher de vermelho. Alguma coisa ela quer para ter posto esse vestido. Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul. Mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer e ela escolheu vestido. E ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo. Caro Watson, elementar. O que ela quer, sou euzinho. Sou euzinho o que ela quer. Só pode ser euzinho. O que mais podia ser? É esse o poema. E para mim, o eu lírico... Gente, eu imagino a cena num bar. Eu leio isso aqui e imagino a cena num bar. Estou no bar, né? Sou um macho tananana, com os meus amigos machos tananana, né? E nós estamos aqui conversando e chega uma mulher linda de vermelho. A mulher não é feia, certamente, porque se fosse uma mulher feia de vermelho, ele não nem pensaria isso aqui. Chega uma mulher linda de vermelho. Chega no bar uma mulher linda, se ela tá entrando no bar, tá linda, tá usando vermelho, é a mim que ela quer, porque eu sou gostoso. Desculpa, porque eu sou gostosão. Eu até engasgo, né, com um negócio ridículo desse, mas enfim. É assim que eu leio esse poema. Esse eu lírico é um homem machista que se acha o gostosão e acha que mulher se veste para homem. Gente, essa ideia de que mulher se veste para homens tem que acabar. Por favor.
Mulher se veste para ficar bonita, por favor. Todo mundo se veste porque quer se vestir, porque quer se cobrir e porque quer ficar bonita. Ora essa. Tá. E aí ele vem, e eu entendi esse poema com um tom de ironia, principalmente quando eu vi que a autora é uma mulher. Pensei nele com um tom de ironia. E realmente não pensei que essa mulher se vestiu de vermelho porque quer esse homem, que provavelmente é desconhecido. Pode ser conhecido também. Olha, fulana chegou hoje de vermelho, ela tá doida por mim, ela tá na minha. Pode ser, né? Pode ser conhecida, pode não ser, tá? Não fica muito claro se é ou não desconhecida. Mas a impressão que eu tenho é que esse homem é um machista, né? E aí eu fiz a leitura disso, assim como a banca do Enem certamente fez a leitura disso, como uma ironia. E esse eu lírico é um homem machista e ele usa o discurso do senso comum. Ele pensa no senso comum de que mulher só se veste bem para agradar homem. Não é para ficar bonita porque ela quer ficar bonita, não é porque usou o vestido vermelho porque quer ficar de vermelho. Pode ser comunista, né? Sei lá. Mas a autora do poema vem a público e diz: não, a resposta certa não é a letra A. A resposta certa é a letra C. Por que ela fez isso? Eu não sei, mas ela fez. Teria que conversar mais com ela e saber qual é a sua, minha mana. Irmã, por favor, minha irmã. Qual é a sua em dizer que a resposta certa é a letra C? Não sei. Mas a banca, em primeiro lugar, eu quero dizer, depois eu vou ler o enunciado da questão e as opções, tá? Em primeiro lugar, a banca não precisa pedir autorização ao autor do poema. Ela pode até pedir autorização. Posso usar o seu poema numa questão do Enem? Poderia, no máximo, fazer isso. Agora, como a banca analisou a questão e como ela elaborou, como a banca analisou o poema, como elaborou a questão e quais as opções que ela deu e qual a opção deu como correta, isso não depende do autor do poema, tá, gente? Então, se a autora do poema diz que a resposta não é A, que é a resposta da banca do Enem, e a resposta é a C, que é da opinião dela, isso não altera o gabarito do Enem. Mesmo que fosse, assim, alguns dias depois da prova. Tipo, a prova foi na segunda, no domingo agora, e ela vem na terça-feira, 2 dias depois, e fala: não, minha gente, peraí, a resposta não é a letra A, não, a resposta é a C. Mesmo assim, isso não afetaria, isso não abalaria, isso não alteraria o gabarito oficial decidido pela banca que elaborou a prova. Tá, gente? Que isso fique muito claro. Porque senão você vai fazer a autópsia de Machado de Assis, se você fizer uma pergunta sobre Dom Casmurro? Ou você vai ao centro espírita pedir para descer o espírito e conversar com ele e dizer qual é a resposta certa? Estou sendo irônica, desculpa. Não é assim que acontece, tá, gente? Não é o autor do poema que participa junto com a banca para dizer: olha, eu faço uma questão assim, assim, coloca a resposta letra tal, porque essa é a minha opinião. Não, tá? A opinião da autora desse poema é ao contrário da minha. Provavelmente, eu não vou nem... Eu pensei em ler o poema segundo a visão que é a resposta da letra C. Mas eu não vou fazer isso não, tá, gente? Eu vou dizer o enunciado agora e as opções, tá? No processo de elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade que aqui representa a letra A, hipocrisia do discurso alicerçado sobre o senso comum. Essa é a resposta que a banca do Enem deu como certa. E a autora fala assim: não, a resposta é a letra C, que é tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina. Ela colocou como certa isso. Lá, quando você for ver a minha resolução lá no outro vídeo, você vai ver que eu falei assim, que eu fiz até assim: não, letra C, que eu li de boa, sem saber o que isso ia acontecer, eu li de boa. Tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina? Não, da psicologia machista, né, minha gente?
tá? Tentativa de estabelecer preceitos de alguma psicologia seria psicologia machista, segundo a qual a mulher se veste para agradar o homem. Ela tá vestida desse jeito para mim, porque eu sou gostosão. Bem machista. Mas a autora disse que é essa que é a certa. Não entendi qual é a dela, mas... Ou entendi, não gostei. Olha, gente, um problema realmente do enunciado dessa questão deve ter incentivado a autora a se manifestar. Que ele fala, no processo de elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade que aqui representa A. No enunciado como esse, a banca invoca a opinião da autora. E aí ela se manifestou e disse, ei, peraí, a autora não confere isso não. Na verdade, ele deveria dizer, no processo de elaboração do poema, a autora não, deveria dizer, o poema confere ao eu lírico uma identidade que aqui representa A, ou alguma coisa como, de acordo com o poema, de acordo com o poema não, seria isso não. Ou então diretamente, o eu lírico do poema possui uma identidade que aqui representa A. Tá bom, gente? O enunciado dessa questão não é a primeira vez que eu vejo enunciado na prova do Enem que eu não gosto. Não é o tipo de enunciado que eu gosto, né? Teve um que eu já comentei, inclusive, resposta ao comentário, dizendo para prender a atenção do leitor. Não gosto de enunciado assim, né? Tá aqui no vídeo no izinho, o vídeo que eu comentei sobre isso. Não é um bom enunciado de questão. E agora mais um enunciado equivocadíssimo. Não sou dessa linha de pensamento em que a opinião do autor importa para a nossa análise. Não vamos analisar poemas pensando se o autor escreveu pensando isso ou pensando aquilo. Não é assim. Isso aqui é arte, né? Poesia é arte. E uma vez que o autor escreve, publica, pertence a todos nós, pertence ao mundo. Claro que ele tem o direito aos seus direitos autorais, a sua graninha, né? Seus honorários pelo trabalho que ele elaborou. Mas a análise, ela é feita por nós, independente do que o autor pensou, né? Então, o equívoco, né, no enunciado da questão invocou a autora a se manifestar, né? Provocou isso nela, infelizmente. Então, no processo de elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade que... E aí nós pensamos, eu penso, e a banca do Enem pensa, que seria a letra A. Mas a autora vem e fala assim, peraí, não, minha gente, no processo de elaboração do poema, eu conferi ao eu lírico a identidade que representa a tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina. Ela teve esse direito, né? Foi dado esse direito pelo equívoco, né? Uma elaboração de questão, o enunciado mal formulado, tá, gente? É claro que esse enunciado mal formulado, gente, a minha opinião é de que esse enunciado mal formulado não impede você, né, o candidato, de fazer a sua resposta, de fazer a sua análise, tá? Esse enunciado mal formulado não prejudica a análise feita pelo estudante, o candidato da prova, enfim, tá? Não prejudicou o comentário que eu fiz, não prejudicou, certo? Agora, o fato de que a autora surgiu dizendo o que é que ela pensa, isso chama a atenção e deve chamar a atenção da banca do Enem para a elaboração do enunciado. Como professora, eu prezo muito por um bom enunciado. Aprendi no filme Yentl. É muito mais importante saber fazer as perguntas certas que ter respostas para tudo. Sabe, gente? Então, infelizmente, o enunciado dessa questão realmente foi mal elaborado e isso provocou a manifestação da autora do poema e, infelizmente, ela vai na perspectiva de uma ideia de que mulher se veste para agradar homem e que isso seria psicologia feminina. E eu luto contra isso. A minha luta é muito contra isso. A minha luta feminista é pelo empoderamento feminino. É pela mulher se sentir maravilhosa em si mesma, sem necessidade de agradar homem. Mas é isso aí.
é o que nós temos para hoje, a vida é assim mesmo, e eu espero que a minha crítica e a minha análise e que você tenha compreendido a mensagem que eu quis dizer. A análise literária é feita em cima do texto, sem intenção de pensar no que era a intenção do autor. Agora, isso é um conceito muito abrangente, né, gente? Porque às vezes a intenção do autor, o jeito de ser do autor, o estilo do autor conta e a gente deve considerar. Mas isso é o estilo literário, né? Não assim, não a ideia de que quando ela estava elaborando o poema, ela pensou nisso ou pensou naquilo, ela quis isso ou ela quis aquilo. Não. Mas o estilo da autora é esse, não sei o que e tal, não sei o que. O título do livro, Um útero é do tamanho de um punho. Eu penso muito nisso como empoderamento feminino, né? Eu tenho uma tatuagem de um punho. Essa tatuagem é a tatuagem do empoderamento feminino e ela tem o símbolo do feminino e dentro dele um punho. E esse punho aqui significa a luta feminista pelo seu espaço, por equidade, por justiça, respeito. É empoderamento feminino, né? Então, o útero é do tamanho de um punho, e né? Mesmo todo mundo sempre, sabe, nós biologicamente já recebemos essa lição muitas vezes, ó, seu útero é do tamanho desse punho. Fecha sua mão assim, esse é o tamanho do seu útero. Então, o útero é do tamanho de um punho, então vamos lutar. Mas, né? É isso aí que temos para agora. Professora decepcionada? Não, gente, não estou não. A literatura é arte, é vida, é riqueza. E a gente analisa com o olhar que a gente tiver, tá? E eu espero muito que o olhar do mundo seja de luz e amor.